Boa tarde a todas e todos. Hoje é a edição do dia 10 de junho de 2020 da nossa série Diálogos com Percursos, sobre o tema História Constitucional, Pandemias e Poderes de Emergência. Nossos convidados de hoje são a professora Juliana Neuschwander Magalhães e o professor Douglas Pinheiro. Eu agora, iniciando a transmissão, já vou passar imediatamente a palavra à professora Maria Pia Guerra, da Faculdade de Direito da UNB, que fará a mediação deste encontro. Um bom encontro a todos e todas. Boa tarde a todos, fico muito feliz com a presença aqui nesse nosso seminário. Essa é mais uma edição do Diálogos com Percursos, é uma realização do grupo Percursos, Narrativos e Fragmentos, Histórias do Direito e do Constitucionalismo da Universidade de Brasília. E essa série de seminários que a gente está fazendo aqui é como tema História Constitucional, Pandemia e Poderes de Emergência. Então, hoje, nesse seminário, a gente tem a presença da professora Juliana Neuschwander, muito querida já pelo grupo, e com o professor integrante do grupo Percursos, Douglas Pinheiro. Eu primeiro vou passar a palavra para a professora... aliás, antes de passar a palavra, eu queria só comentar que o Grupo Percursos agora ele está digital. Então, a gente tem um canal no YouTube, eu queria convidar todos aqui para fazerem a subscrição. E a gente tem também um perfil no Instagram e no Twitter. Então, se vocês puderem seguir o grupo para ficar atualizado com as novidades e para participar junto com a gente dessas reflexões que a gente vem fazendo agora nesse período. A professora Juliana é a professora do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é também coordenadora do grupo de pesquisa Direito e Cinema e já é uma parceira de longa data nosso do Grupo Percursos. Fico muito feliz de estar presente aqui hoje, Juliana, e sempre gosto muito de ouvir as suas falas. Aí você tem o tempo que você diz, os 15 minutinhos para a gente começar o nosso debate. Obrigada, Maria Pia. Queria agradecer muito, primeiramente, ao professor Cristiano Paixão, a oportunidade de estar aqui junto de vocês, o Grupo Percursos, cujo percurso eu tenho acompanhado há um certo tempo, com muita atenção e com muito entusiasmo também. Queria cumprimentar a professora Maria Pia e professor Douglas, agradecer pela agradável companhia nessa tarde. Bom, eu preparei um tema, eu tenho pesquisado há um certo tempo sobre globalização. Na verdade, em 2018, eu fiz um pós-doutorado na Universidade de Birkbeck, na Inglaterra, e durante aquele período, o meu interesse foi rever um pouco o debate sobre a globalização, né? Um termo que circulou muito durante os anos 80, os anos 90, que virou uma espécie de fórmula passepartout, quer dizer, como Bauman dizia, uma chave capaz de abrir os mistérios do passado, do futuro e do presente, e um termo que foi sempre traduzido como um processo, mas nós já passamos mais de 30, 40 anos que se começou a falar em globalização, e ainda falamos de globalização como algo que está acontecendo, quando, na verdade, a globalização já aconteceu, nós estamos numa sociedade global, né? Pesquisei muito a literatura sobre desde os anos 90, sobre a terminologia, sobre a globalização, as diversas teorias da globalização, que evidentemente trabalham a globalização, sobretudo no sentido econômico, mas uma categoria que despontou em alguns autores, como o próprio Bauman, o Anthony Giddens, Robertson e o próprio David Harvey, me chamou muito a atenção, que é a ideia da globalização como uma espécie de compressão do espaço-tempo. É claro que isso não está relacionado a uma mudança no mundo físico, né? Não é que as distâncias se encurtaram ou o tempo se tornou mais curto, mas está ligado a toda uma semântica da aceleração social que vem de longa data. Se nós olharmos com atenção, já no Manifesto Comunista de Marx e Engels, de 1848, nós temos essa ideia de uma sociedade global, de uma aceleração, de uma diferença na dimensão espacial e temporal do sentido. Mas em Paul Valéry isso também vai aparecer, Regarce e Le Monde Actuel, e um autor muito interessante vai ser Paul Virilio.
né, um arquiteto meio filósofo francês, que vai relacionar cada vez mais a globalização ao avanço da técnica e da aceleração social. O que tem de interessante no Paul Virilio é que ele vai relacionar esse avanço da técnica, essa aceleração social, ele vai falar do acidente do tempo, né? Vai falar que tudo é uma sucessão de acidentes, que há um acidente do tempo, né? E a que a aceleração é o acidente de um acidente, né? O acidente do tempo, que seria a hiperconcentração do tempo real, que reduz todas as trajetórias a nada. As trajetórias temporais se tornam um presente permanente. Então, essa ideia do presente permanente começou a me intrigar, começou a me parecer cada vez mais que aquilo que os autores se referiam como compressão espaço-tempo estava mais ligado a uma certa percepção da temporalidade como tempo presente, né? A ideia do presentismo, eu comecei a trabalhar então com a categoria do presentismo, como uma categoria capaz de traduzir essas transformações que normalmente são indicadas sob o rótulo da globalização, mas que, na verdade, estariam muito mais ligadas a uma certa percepção da temporalidade. E o termo presentismo ele já havia sido utilizado antes pelo historiador François Hartog, me parece que o Cristiano fez o pós-doutorado dele com o Hartog, quando Hartog se refere ao presentismo como nome do registro de historicidade que emerge no final do século XX, em substituição ao regime de historicidade antigo, voltado para o passado, e moderno, voltado para o futuro. É importante frisar o que Hartog entende por regime de historicidade, né? Ele entende isso num sentido mais restrito, para pensar no modo como a sociedade trata o seu passado, e num sentido bem mais amplo, para entender a modalidade de consciência de si mesmo, de si, de uma comunidade humana. E é bem próximo desse sentido que eu pretendo utilizar o termo presentismo, para indicar a forma na qual a sociedade experimenta a sua própria temporalidade. Isso não tem a ver apenas com o avanço da técnica, apenas com o desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação, mas tem a ver com o fato de que nós vivemos um momento em que temos percebido que no mundo só existe o presente, né? O passado é visto como distante demais para ser lembrado, e o futuro também, como, ao contrário, como tão próximo que não pode ser imaginado. Por quê? Porque o presentismo ele é o tempo da simultaneidade, ele é o tempo da duração, é o presente eterno, né? O eterno presente. Então, o futuro, no instante, no presente atual, ele deixa de ser presente no instante seguinte. Então, o futuro está sempre chegando e sendo absorvido nesse tempo presente. Então, ele está tão próximo que não pode ser imaginado. Nós perdemos a capacidade de pensar o futuro e ficamos aprisionados nesse eterno presente. Bom, esse presentismo da sociedade global é o presentismo do capitalismo e tem implicações na vida cotidiana, né? Ele, aí já usando as palavras do David Harvey, ele diz que nós passamos por um período em que há a perda de um sentido de futuro, exceto na medida em que o futuro possa ser descontado do presente. No final de 2019, eu fui convidada para participar de uma obra que chamava Antifascistas, que era uma obra literária, o que foi um desafio muito grande, porque eu não escrevo literatura, gosto muito de literatura, estudo literatura, mas não escrevo literatura. E fui provocada a participar dessa obra pela minha colega Carol Proner e por um outro colega, o Leonardo Valente, do Instituto de Relações Internacionais, e me ocorreu de fazer um manifesto presentista, à maneira do manifesto futurista que havia sido feito em 1909 por Alfredo Marinetti. Eu vou ler alguns trechos Ela travou. Juliana, você travou um pouco para a gente. Não sei se você está ouvindo. A gente pode esperar uns minutinhos para voltar.
Bom, pessoal, a Juliana travou. Problemas de conexão, todos passamos. Acho que dá para esperar aí um minutinho. Bom, a Juliana não apenas travou, mas caiu. Deve ser um problema de conexão mesmo. Então, acho que não. A gente pode aguardar aí até ela voltar. Voltou? Voltou? Voltou. Agora você voltou. Imagina. Desculpa, tem Travou um algum minutinho. problema? Não, Travou um tranquilo. minutinho aqui na minha, foi um problema na minha conexão, eu acho. Foi, Bom, Juliana, você estava falando para a gente travou na hora que você ia começar a ler o Manifesto Presentista. então, vou ler alguns trechinhos para também não ocupar Tranquilo. muito. O manifesto começa assim: nós queremos cantar o amor ao presente, onde o único perigo é a memória do passado e o sonho do futuro. O passado não pode nos assombrar, o presente não precisa de suas lições e nada tem a aprender. O futuro traz o risco da transformação e é a negação do presente. Que sejam destruídos os museus, as bibliotecas, as universidades, os acervos, que sejam apagadas as memórias, as lembranças, as invocações do tempo, do passado e do futuro. Desprezamos a experiência, o conhecimento e toda forma de saber, sejam eles cultivados ou selvagens. O presente não tem história. Repudiamos, da mesma forma, toda forma de utopia e de imaginação criativa, e decretamos a inexorabilidade do presente, o aprisionamento da esperança e a prevalência do medo. No presente, a única realidade possível é aquela do espaço-tempo virtual, da multiplicação das redes sociais, tecidas por fios invisíveis de palavras cruas e grossas, ásperas, diaspóricas e secas, costuradas por imagens banalmente violentas e pornográficas. No presente, não há possibilidade do espanto, nem tampouco tempo para o escândalo. O presente das eternas novidades torna tudo violentamente efêmero e toda a informação no presente sucessivo velha. Exaltamos a ignorância do presente, que sejamos todos orgulhosa e violentamente ignorantes. Vou ler só mais um trechinho para não passar muito do tempo. É preciso ensinar àqueles que vivem a infinita escassez do presente que a Terra é plana e que para eles mais um passo é despencar no abismo do mundo. É preciso que eles se ajoelhem às margens da planície e agradeçam ao Deus do dinheiro seu lugar periférico, nos campos e nas favelas, nas prisões e nos navios fantasmas cheios de migrantes, velhos e crianças, que desprevenidos podem mais facilmente desaparecer na névoa do fim do mundo. Bom, isso foi escrito em dezembro, o manifesto é um pouco maior do que isso, depois eu posso passar. Quando a gente ainda não suspeitava que iríamos passar pelo que estamos passando agora, quando a gente ainda não suspeitava que viria em 2020 uma interrupção brusca do tempo, uma interrupção brusca nesse tempo do presentismo com a pandemia da Covid-19. Esse cenário presentista, então, é nesse cenário presentista que despontou essa pandemia, como uma emergência que foi provocada pelo novo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que é o agente patógeno da doença. A emergência da pandemia é claramente um fenômeno típico da sociedade global, não só porque ela se espraia pelo mundo, mas também pela aceleração e pela velocidade do contágio. Mas, paradoxalmente, é a emergência desse vírus e dessa pandemia que parece nos ter despertado do sonho do eterno presente e da aceleração máxima. Como o próprio Hartog sinalizou, a noção de regimes de historicidade é uma ferramenta particularmente útil para a compreensão de momentos de crise do tempo, quando, aspas, vem perder evidência as articulações entre passado, presente e futuro.
Então, vamos pensar um pouco em que consiste essa crise do coronavírus, né? Ela tem sido apresentada muito frequentemente, vários autores, teóricos têm se debruçado sobre isso, como uma crise sanitária, como uma crise econômica, como uma crise política, mas não tem sido apresentada ainda, pelo menos eu não vi, como uma crise do tempo. Como que nós podemos caracterizar essa crise? O que é uma crise? A noção de crise, ela, curiosamente, está ligada diretamente àquela de emergência, e ela tem sua origem histórica, como nos conta Kozelek, na literatura médica, para indicar o ponto, a crise é o ponto em que o paciente tem que sofrer uma intervenção médica, ou seja, o estágio em que tem que haver uma intervenção para que o doente possa se curar da doença. Portanto, a crise, ela demanda tomada de decisões, E essas decisões são orientadas em face dos problemas do tempo presente, mas a partir de previsões do futuro, ou seja, o que pode acontecer no futuro se a decisão for tomada nesse presente atual. E aqui, de novo, a gente está diante de um problema ligado à dimensão temporal do sentido. Sei que meu tempo está acabando, falando em dimensão temporal do sentido, vou tentar acelerar. O problema aí que vai aparecer é como que nós podemos tomar decisões orientadas para o futuro quando o futuro é sempre desconhecido e inacessível, Uma maneira que nós temos encontrado, que a sociedade encontrou nos últimos anos para lidar com esse não saber em relação ao futuro, é o conceito de risco, Esse é um conceito com o qual tem se trabalhado na busca de orientar as decisões em relação a um futuro que não é sabido. É muito curioso que, diante da pandemia, Jürgen Habermas, que foi um teórico que tentou reconstruir a razão da modernidade nos últimos 40 anos, ele pareceu ter jogado a toalha, Ele disse assim numa entrevista ao Frankfurter Rundschau de 10 de abril de 2020: "So wir wissen über unser Nichtwissen gab es noch nie." Nós não sabemos o suficiente sobre o nosso não saber. Jogou a toalha diante da pandemia. E, de fato, sobre o coronavírus, a gente não sabe muito e nem sabe tudo aquilo que nós não sabemos. Nessas circunstâncias, saber que não sabemos, no entanto, não pode ser sinônimo de ausência de ação e intervenção, porque, como eu disse, a crise exige a tomada de decisões. A pandemia do Covid, hoje, ela é o problema ecológico mais urgente da sociedade que precisa ser afrontado. Portanto, apenas desde uma ecologia do não saber. E aí eu faço referência ao Luhmann, que vai dizer que os problemas ecológicos não são problemas que estão no ambiente da sociedade, mas são problemas que se colocam na interface entre a sociedade e o seu ambiente. No caso da crise do coronavírus, isso é muito evidente, porque mesmo que a emergência de um vírus seja um fenômeno natural, nós sabemos que o vírus aparece em determinadas condições em que a natureza, por exemplo, está sendo atacada mediante processos de desmatamento, poluição, uma perturbação dessa ordem natural provocada pelo homem. E também o fato dela se tornar um problema mundial de saúde não é só consequência do potencial de contágio do vírus, mas também do estágio avançado da própria globalização capitalista, que promove uma intensa circulação de pessoas. Então, portanto, o tamanho da catástrofe que a pandemia provoca não é natural. Hoje, meu marido teve que sair de casa para fazer um exame médico e... Quantos minutos? 5. Um exame médico e pegou um táxi, o taxista relatou para ele que 12 taxistas conhecidos dele haviam morrido de coronavírus aqui na região, aqui no Rio de Janeiro. Então, é uma catástrofe, sem dúvida nenhuma. As catástrofes contemporâneas, elas são catástrofes que não são locais, que são globais, são locais, mas são também globais, e trazem consigo latente o problema do futuro e do não saber. Eu só quero mais 5 minutinhos, posso? 5 minutinhos para concluir. Bom, então nós temos uma situação de crise,
uma situação de interrupção da nossa acomodação no presentismo e temos uma situação que demanda a tomada de decisões. Ao contrário do que se imaginou nos anos 90, quando se começou a discutir globalização, o Estado ainda desempenha um papel muito importante enquanto tomador de decisões no âmbito de seus territórios. E, nesse passo, eu não posso deixar de registrar como abusivo o uso da noção de estado de exceção para indicar a posição de governos que adotaram medidas de emergência para enfrentar uma situação excepcional. Como nós sabemos, cada governo, diferentes governos no mundo, reagiram de formas diferentes ao coronavírus. A grande maioria dos governos adotou medidas de distanciamento social ou mesmo de isolamento social, com cobrança, inclusive, de multas para aqueles que circulassem nas ruas. Alguns até tardiamente, como foi o caso da Itália, como foi o caso da Inglaterra, que pagaram um preço alto por isso. Essas medidas, certamente, elas não são medidas de exceção, elas são medidas de emergência adotadas numa situação de excepcionalidade. Elas não podem ser confundidas com a situação do estado de exceção, em que o direito é suspenso in toto, para usar a expressão do Carl Schmitt, ou mesmo com a noção de estado de exceção que nós encontramos lá no Walter Benjamin, quando ele vai falar que o estado de exceção se tornou uma regra na realidade dos oprimidos. Não se exclui com isso que possa acontecer de governantes autoritários se aproveitarem da pandemia para adotarem medidas excepcionais e implantarem um estado de exceção. Isso pode acontecer. Eu escrevi um artigo recentemente com o Marcos Giraldes, que foi publicado no livro Pandemia em Pandemônio, em que a gente diz que reconhecer esse risco é diferente de dizer, a exemplo do que disse o Agamben, que se trata de uma invenção, uma epidemia. Quando o Agamben escreve aquela série de artigos, ele, na verdade, ele se coloca numa posição muito parecida com a dos negacionistas e muito parecida com a do presidente do Brasil, que ignora, né, o fato da pandemia para desdenhar da pandemia e das medidas de contenção e se aproveitar para praticar uma necropolítica em nome da manipulação populista e oportunista da ideia de democracia e liberdade, né? Nesse cenário, a exceção não está nas medidas de emergência adotadas pelos estados, como o Agamben suspeitava. A exceção é uma outra, né? É uma exceção que penetra e corrói o direito, que passa a ser mitigado, relativizado, desregulamentado, como preconizou o ministro do Meio Ambiente na reunião fatídica ministerial de 22 de abril. Ela corrói o direito para deixar as cadeias de produção frouxas e azeitadas, né? Como uma vez se referiu o meu professor Rafael de Giorgi, e, ao mesmo tempo, para permitir um certo controle sobre a população. A globalização presentista ela oferece ao mundo a necessidade do capitalismo de uma democracia de fachada, né? Corrompida pela recorrente penetração da exceção. Então, o estado de exceção que nós temos que temer é essa exceção que, na verdade, já vem corroendo o direito no Brasil desde 2016, pelo menos, né? A pandemia, nesse contexto brasileiro, o que ela tem feito é exacerbado as contradições e revelado que a democracia no Brasil tem sido reduzida ao exercício do direito de voto, o que se dá, evidentemente, mediante uma prévia seleção daqueles que podem participar nas eleições. Bom, concluindo, toda situação de crise, mesmo quando as condições de sua superação ainda não estão dadas, ela precisa ser vista como uma oportunidade. O Hartog, ele se referia a Hannah Arendt para falar que o tempo das crises, ou a crise do tempo, ela instala uma brecha no tempo. No caso atual, essa brecha no tempo já provocou uma desaceleração social sem precedentes nos últimos 70 anos, pelo menos,
uma reação proporcional e oposta à aceleração do contágio da pandemia. Pensar o futuro, algo que havia saído de moda na velocidade da globalização e do presentismo, passou a ser uma necessidade. E o futuro sempre pode nos surpreender, como se viu com a onda de protestos antirracistas no mundo que agora chegou ao Brasil. Muito obrigada, desculpa se eu passei de 5 minutos do tempo. Obrigada, Juliana. Parabéns, foi uma brilhante fala, é sempre uma alegria te ouvir. É sempre bom também quando a gente consegue pensar em categorias analíticas, né, para dar um passo para trás e conseguir entender o que está te passando. E eu achei especialmente interessante que travou no exato momento que você ia começar a ler o Manifesto Presentista, deixando todo mundo aqui na expectativa, aguardo e suspensão do tempo, assim, por praticamente uma performance. Muito obrigada pela fala. Eu vou passar agora para o Douglas, mas antes eu queria só comentar que após a fala dos dois, a gente vai abrir duas rodadas de perguntas. Então, aqueles que quiserem fazer alguma manifestação, alguma pergunta aos professores, podem fazer isso pelo chat. Daí eu leio o chat e depois faço a mediação, faço a transmissão aqui para os professores. Queria então passar a palavra para o professor Douglas Pinheiro, é professor do programa de pós-graduação da Universidade de Brasília, em Direito, da graduação e da pós-graduação, e é integrante do nosso grupo de pesquisa, o Percurso Narrativas e Fragmentos. Douglas, você também aí tem os 15 minutinhos com a tolerância, e por favor. Obrigado, Pia. Sempre uma alegria poder participar desse momento que é o diálogo com percursos, agora na condição de alguém que está dialogando diretamente com você que nos vê, né? Em algumas semanas atrás como mediador e agora tendo a oportunidade de provocar diretamente a você. Eu falo de casa, eu estou nesse momento de quarentena em casa, como cada um de vocês, boa parte de vocês, aqueles que podem, obviamente. E quando começa o processo pandêmico, eu claramente fico bastante apavorado, porque eu me coloco com alguém que é do grupo de risco, né? Alguém que tem problemas respiratórios. E naquele momento, a primeira saída que eu busco é como me inscrever no caos, ou seja, como tentar significar isso, como tentar entender isso, ou como a partir disso, tentar entender o contexto em que eu estou. E, curiosamente, naquele momento, me chega às mãos um texto do Franco Berardi, em que ele trabalha 3 categorias de reflexão: inspiração, conspiração e expiração. E é curioso que o Berardi ele pensa nessas categorias a partir de uma situação muito particular, que foi a morte do Eric Garner, né? O Eric Garner morre em 2014, estrangulado por um policial. E isso gera uma série de manifestações nos Estados Unidos com faixas I can't breathe, né? E naquele momento, em março, abril, eu falo, poxa, são categorias interessantes para pensar a pandemia. E eu não esperava que essas categorias fossem ser oportunas para pensar não só a pandemia, mas o contexto, inclusive, antirracista das várias manifestações. O I Can Breathe ele volta agora com George Floyd, né? Com o evento que acontece no dia 25 de maio. Então, a ideia das categorias respiratórias como categorias possíveis para nós pensarmos não só a pandemia, mas pensarmos o ambiente político, pensarmos a crise democrática, me parece bastante oportuno. Não é sem motivo que o Mbembe publica, nesse momento pandêmico, um texto que é o Direito Universal à Respiração. O Mbembe, o autor famoso pelo debate da categoria da necropolítica, ele vai trabalhar a ideia pensando no necropolítica, mas pensando numa lógica de respiração, e ele trabalha isso, que a modernidade, ou esse estado necropolítico, é um estado que tenta nos asfixiar, ou seja, a modernidade é um processo de asfixia. A modernidade é um processo de asfixia. A vida precária é aquela vida que vai sendo aos poucos asfixiada. E quando ele fala em direito universal à respiração, ele está pensando justamente nessa noutra dimensão de um direito que não é espacializado, porque o ar não é territorializado, e ele está colocando toda essa dimensão nossa com a biosfera, mas nossa nas institucionalidades. Ou seja, essa ação do Estado sempre opressor e asfixiante, né? Essa ideia, esse sentimento do I can breathe é desse Estado opressor.
o momento em que nós experimentamos isso nas nossas casas é muito limitado em relação a uma série de situações de outros grupos periféricos que já vivenciam essa situação do I Can Breathe diuturnamente, né? E que agora a classe média se arvora como um grande mártir da pandemia no processo de isolamento pessoal, né? Mas é um processo por que passam as populações periféricas há muito tempo, né? E pensando então nessas três categorias que eu acho que nos ajudam, nos provocam para esse momento: inspiração, conspiração e expiração. Inspiração. Quando eu falo em inspiração, entenda bem, eu não estou utilizando uma linguagem de mentor, de coaching, que vai dizer que, que bom, uma crise, vamos tirar algo bom dessa crise. Essa crise vai nos tornar empreendedores? Não, não era isso. É que inspiração é a possibilidade de nós pensarmos para além do espaço de experiência, talvez. Porque nesse momento, e aí o presentismo pode ser justamente, dialogando com a Juliana, uma fratura do espaço de experiência com horizonte de expectativa. Nós não temos, olhando para trás, algo que, vislumbrando esse espaço de experiência, nos dê caminhos. E inspiração é pensar um horizonte possível por meio de uma hiperinclusividade de alternativas. Pensar em novas possibilidades de interpretação. Se o caos é a impossibilidade de nós significarmos um momento, e se o pânico é a inscrição subjetiva nesse caos, então como é que significa isso? Como é que a gente dá sentido para isso? E não é sentido do tipo, isso está acontecendo para o nosso bem. Não, não é nesse sentido. Ok, como nós criamos novos pactos que dê sentido para a realidade? Como nós criamos alternativas de solução que podem significar uma ruptura com aquilo que nós chamaríamos de talvez de ato meritório, que é aquele ato que já tem uma relação própria e vinculativa com o critério de mensuração. Nesse momento, a questão é que alternativa nós podemos criar? E esse momento do caos em que a inspiração é retomar alternativas que talvez antes não estivessem disponíveis. Vou tentar pensar isso de maneira mais pragmática. Quando nós pensamos que há não muito tempo atrás, há 5 anos atrás, o STF, na DPF 347, que é aquela que trabalhava do estado de coisas inconstitucional em relação ao sistema penitenciário, onde havia uma provocação de que o judiciário fosse um pouco mais sensível à questão do encarceramento, do hiperencarceramento, e que tomasse medidas, inclusive, de redução proporcional das penas em razão das condições desumanas em que as penas são cumpridas. E, naquele momento, o STF, o Judiciário, foi sensível em apenas 2 situações, que era a questão do fundo penitenciário e das audiências de custódia. Mas é curioso que, nesse momento, o próprio CNJ é que vai perceber a necessidade de reduzir o hiperencarceramento. E que, obviamente, essa moção vem do próprio CNJ, vai encontrar uma reação bastante forte do próprio judiciário, dos próprios magistrados, um magistrado que disse que, olha, tirando os astronautas, todos nós continuamos em contenção, com uma insensibilidade muito grande, porque a contenção que o juiz está na sua mansão é diferente de uma cela em que você tem várias pessoas no espaço reduzido. A própria reação do Ministério da Justiça, à época com o ministro Moro, que era de voltar à ideia dos containers, que no Brasil chegaram a existir, não muito tempo atrás, inclusive. Né? A ideia dos containers levou, inclusive, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária a criar uma diretrizes básicas de arquitetura penal. Né? E, de repente, queriam voltar com os containers, porque é mais fácil manter o padrão que já existe do que abrir-se a novas possibilidades hermenêuticas. Porque, olha, nós encarceramos, vamos continuar encarcerando, não importa onde, e que seja em containers, porque nós não podemos mudar o processo hermenêutico de entender ou de ler o enunciado normativo. Então, inspiração é nesse sentido, a reabertura às possibilidades hermenêuticas, a reabertura à hiperinclusividade de alternativas, é voltar a pensar coisas que sequer pensávamos. É, de repente, você pensar que talvez a polícia comunitária seja mais eficiente do que essa instituição policial que nós temos, que é o debate que está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo. Né? O segundo elemento de que eu gostaria de tratar
é a questão da conspiração. E veja bem, eu poderia pensar em conspiração como todo esse discurso que está dado por aí, de que a pandemia, na verdade, é uma grande conspiração chinesa para ter ganhos econômicos em cima disso, né? Que teria sido uma arma biológica chinesa para obter vantagens competitivas econômicas, ou então o próprio discurso do ministro das Relações Exteriores dizendo que, na verdade, isso é uma grande ação do globalismo, que, na verdade, o perigo que nós temos é do comunavírus. Então, assim, eu poderia pensar nesses termos de conspiração, porque a conspiração ela dá uma resposta simples para algo para o qual, às vezes, nós não temos respostas. Mas, inclusive, ainda que você saiba que isso é uma grande mentira, manter é aquilo que já se chamou de razão cínica, né? O que você sabe que é mentira, mas você mantém como explicação causal das coisas. Mas o que eu quero colocar como conspiração, e aí é o que o Berardi provoca, é conspiração como, na origem do termo, como a inspiração, a respiração compartilhada. Conspirar é respirar com, respirar junto. É algum tipo de zeitgeist, é a percepção de que existe um momento diferente e que as pessoas partilham desse momento, que pode ser um momento diferente, revolucionário, que pode ser... Porque não há algo que diga, olha, ok, agora nós vamos sair às ruas. Não, isso se dissemina com uma grande indignação. Então, a gente pode perceber essa conspiração nesse momento, esse respirar compartilhado de várias formas. Eu posso perceber na resposta dos governadores ao presidente, ou seja, na ausência de uma diretriz federal em relação à pandemia e na reação quase simultânea dos governadores em relação a isso, em eles mesmos adotarem medidas preventivas. Eu posso pensar isso nesse movimento das pessoas de aplaudirem umas às outras, um pouco. Mas eu posso observar isso nesse movimento que sai às ruas indignada com a situação da asfixia da modernidade, da asfixia necropolítica, da asfixia que decorre do racismo. E que não é algo que não há uma liderança que diga vamos, não, há um respirar compartilhado de pessoas que compartilham um certo essa mesma asfixia. Então, esse segundo elemento que eu gostaria de colocar da conspiração como o respirar compartilhado, essa percepção que não parte de um líder. Porque o respirar compartilhado pode ser uma imposição. O fascismo é uma conspiração nesse sentido, porque ele impõe um respirar compartilhado na sua lógica biopolítica. Mas eu estou dizendo de um outro respirar compartilhado que nasce organicamente da própria sociedade. E, por fim, tendo falado de inspiração, tendo falado de conspiração, eu queria falar de expiração, que é a categoria mais difícil de ser apreendida, porque a expiração completa é a morte. A expiração completa é a morte. Eu podia até lembrar dos estudos do próprio Agamben sobre o Holocausto, né, quando ele retoma várias colocações de que a testemunha integral é a que morreu. Né? Os supérstines, os sobreviventes, eles podem contar um pouco dessa experiência, mas não a total. A expiração total é o movimento da morte. A que muitos de nós, ou que populações periféricas já estão submetidas a ela, a verdadeira expiração, né? Mas o que eu quero colocar como expiração, então, é essa lógica da irreversibilidade que tem tomado conta da nossa realidade. Alguns autores colocam essa lógica da irreversibilidade como o que chamaria de antropoceno, esse novo momento da modernidade em que nós estamos acabando com o planeta de maneira irreversível. Mas essa irreversibilidade ela tem se espraiado também para o campo da política. A lógica do irreversível é o que pode ser entendido talvez como a chave de compreensão do sentimento de humilhação pública partilhado por vários grupos sociais. E eu não estou dizendo que a irreversibilidade tem um valor em si, porque eu posso entender nessa lógica tanto a classe média liberal pela perda irreversível daquela narrativa do sujeito autossuficiente, pessoalmente responsável. Eu posso colocar grupos conservadores de inspiração cristã que entendem que existe uma degradação irreversível da sociedade pelos valores tradicionais, que, na verdade, muitas vezes é apenas o reconhecimento de direitos legítimos de populações, de pessoas vulneráveis. Mas eu posso entender essa irreversibilidade também na necropolítica, dessa indiferença estatal quanto ao poder paralelo do tráfico, das milícias,
da intencionalidade truculenta, às vezes, da própria política de segurança pública. Então, essa irreversibilidade é que talvez tenha gerado um momento de um estado suicidário, para tomar o termo que é colocado, inclusive, já que a Juliana tocou no Paul Virilio, que é colocado por ele. Lembra que fala do estado suicidário que o Deleuze e o Guattari vão abraçar? Que é esse estado que se destrói. Ele cria uma saída única, mas é uma saída destrutiva. Por que nós vemos hoje com essa institucionalidade que existe, ou com, sei lá, Trump nos Estados Unidos, ou com Bolsonaro no Brasil, ou a gente poderia citar vários exemplos de um teste nas Filipinas, é de um estado que achou uma saída autodestrutiva. Então, o estado suicidário é essa lógica máxima da expiração. É como se o grau máximo de compreensão dessa irreversibilidade nos fizesse tornar a própria extinção do Estado irreversível, não importa o preço que for, ainda que seja ao custo do fim da própria democracia. Então, pensar esse momento que nós estamos sob essa tripla chave me parece que pode ser... Eu não estou propondo respostas, mas estou propondo formas de nós pensarmos o problema de maneira complexa, e que talvez nos permita entender um pouco mais esse momento. A busca que eu faço das categorias é para mim entender nesse momento e entender o contexto em que eu estou. E eu acho que, a partir disso, a gente pode começar a dialogar. Eu não tenho soluções, eu tenho... aliás, eu não consigo sequer imaginar ainda um horizonte de expectativa, Juliana. Eu estou naquele sentido que o Lee Eldman chama de no future. Não consigo ver um futuro possível. Ele, para mim, ainda há o presentismo, inclusive, é essa fratura da impossibilidade de um futuro, na qual eu estou. Então, o que me resta é o presente. E, nesse presente, eu estou tentando provocar um pouco vocês. Obrigado. Muito obrigada, Douglas, pela brilhante exposição, como sempre, Sempre trazendo aí aquelas reflexões assim que nos fazem também, da mesma forma com a Juliana, dar um passo para trás e ainda entender o que está acontecendo, A dificuldade de fazer um pouco de história do tempo presente, que é um pouco o que a gente está fazendo hoje, é isso, é tanta informação, é tanta coisa nos olhos aqui que é difícil a gente dar o passo para trás e conseguir pensar mesmo o que está acontecendo. Eu queria, antes de começar para as perguntas, dizer de novo que está aberto aqui o chat para perguntas para os professores. Eu queria lembrar de novo que todos aqui que temos um canal no YouTube, e se vocês clicarem aí no canal, na subscrição, isso facilita para a gente depois para fazer a divulgação e também para vocês para conseguir acompanhar aí os nossos trabalhos. E isso é a mesma coisa para o Instagram do Percursos, percursos.unb. Aqueles que estão ouvindo, se puderem seguir a gente no Instagram e no Twitter, a gente agradeceria, seria muito legal. Eu vou começar aqui. Peguei agora que, enquanto eu estava falando, surgiram várias perguntas. O Rafael Aguiar, ele pergunta, comenta um pouco com o professor Douglas, querendo saber se essa não é a ideia, o que você trouxe não é um pouco a ideia que já traz o Agamben em relação ao estado de exceção econômica. A professora Juliana já comentou um pouco sobre isso, talvez isso possa ficar aí para comentário do Douglas. A Ana Paula Manrique só coloca um verso do Manuel Bandeira, e nestes versos de angústia rouca, assim dos lábios e a vida corre, deixando um sabor acre na boca. O Edson, ele gostaria de saber da professora Juliana como você entende a dimensão do surgimento de um novo regime de historicidade e sobre como isso afeta as nossas pesquisas de direito. E como a senhora vê a relação, como você vê a relação entre ARTOG, pandemia e regime de historicidade durante a pandemia? Eu acho que a gente pode começar por essas duas perguntas, porque à medida que a gente vai respondendo, eu consigo olhar um pouco melhor o chat, que elas vieram todas ao mesmo tempo, que eu não consegui elaborar. Pode ser? A gente começa por essas duas, Agamben e ARTOG, e daí é o tempo que eu tenho de ver aqui. Juliana, se quiser, pode começar com você, a gente faz na mesma hora e depois a gente inverte. Ok. Obrigada, Maria Pia. Bom, como é que essa coisa do presentismo ela afeta o direito, Edson? Vamos pensar aqui um pouco juntos.
essa crise que nós estamos passando agora, que é uma crise política, no Brasil ela assumiu a dimensão de uma crise também constitucional, né? Então, a partir do que está acontecendo no Brasil, a gente pode observar como esse presentismo, essa globalização neoliberal, que eu entendo como sendo uma manifestação do presentismo, da maneira como nós experimentamos a temporalidade nesse momento em que vivemos, ela está muito ligada também à chamada crise política. Então, assim, quando as constituições emergem, as constituições elas despontam, né, como solução do problema da organização da política através do direito, etc., num contexto, num regime de historicidade, que é o regime de historicidade moderno, que é o tempo da modernidade, né? A modernidade, ela olha para o futuro, né? Então, a Constituição ela se planeja, ela se propõe ser, né, uma modalidade de criação de vínculos com o futuro e de prospecção do futuro. O direito, na verdade, o direito é isso, né? O direito é um instrumento é um mecanismo social, uma forma de produção de comunicação social que tem por função criar vínculos com o futuro. Então, as constituições emergem na modernidade como uma solução para esse problema da necessidade de vinculação com o futuro, de criar vínculos com o futuro, que é uma maneira de se lidar com a incerteza em relação ao futuro, com o fato de com o não saber em relação ao futuro. Desde os anos 90, para a gente pensar, então, a coisa do presentismo, desde os anos 90, um fenômeno que tem sido observado, e um autor que trabalhou isso muito bem nos Estados Unidos foi William Scheuermann, é o uso de medidas excepcionais para a tomada de decisões por parte dos estados. Então, o Scheuermann ele começa a falar de um excepcionalismo, não estado de exceção no sentido de Agamben, mas de um excepcionalismo no sentido de que os estados, que ele observa que cada vez mais os estados têm legislado através de medidas excepcionais, uma tendência que já existia nos Estados Unidos nos anos 90, mas que, na verdade, passa a ser muito mais presente, obviamente, após os atentados de 11 de setembro, com os atos patrióticos, etc., etc. Então, se a gente for fazer um paralelo com isso, a gente pode ver que no Brasil também nós temos uma tendência desse tipo aparecendo nos anos 90, sobretudo, que vai ser o uso e o abuso das medidas provisórias para legislar sobre questões que não têm a relevância e a urgência que são requisitos necessários para a edição da medida provisória. Então, o que vai acontecendo nesse processo de presentismo, né, nessa globalização experimentada como presentismo, é que o direito, que tem por função criar vínculos com o futuro, ele cada vez mais se volta para o presente, para a solução dos tempos do presente. O caráter de norma do direito, né, o dever ser do direito, ele está exatamente nessa capacidade do direito criar vínculos com o futuro. Então, é nesse sentido de que o direito e também a democracia, né, o arcabouço democrático, que é em grande medida juridicamente fundado nas democracias contemporâneas, vai sendo relativizado e vai sendo mitigado, né? Uma das últimas frases do professor Luhmann, no livro dele fantástico, que eu gosto muito, O Direito da Sociedade, no finalzinho do livro dele, ele diz assim: pode ser que a atual preponderância do direito na sociedade moderna nada mais seja que uma anomalia europeia. É uma grande provocação que ele está fazendo ali, né? E uma grande provocação, sobretudo, para nós, estudiosos do direito, que depositamos grandes expectativas em relação ao direito, e achando que, através do direito, a gente pudesse resolver todas as questões sociais, todas as mazelas sociais. Quer dizer, no mundo em que nós vivemos, a gente tem visto que o direito não pode tanto quanto nós esperamos, né? Nós estamos vendo, por exemplo,
Vimos isso muito claramente acontecer no Brasil no impeachment, que, na verdade, é um golpe de Estado contra a presidenta Dilma em 2016, na prisão arbitrária do presidente Lula, como forma de eliminar um candidato de uma disputa eleitoral. Nós vimos como o direito foi instrumentalizado através de um mecanismo que, na literatura, é conhecido como lawfare, contra o próprio direito, né? Então, o que nós estamos experimentando no Brasil, e não só no Brasil, repito, Scheuermann já falava disso nos anos 90, nos Estados Unidos, é um processo, essa é uma expressão que eu também já utilizava nos anos 90, de deslegitimação normativa do direito. O direito está perdendo sua força. Se nós estamos vivendo uma crise, nessa crise do tempo, nesse espaço da brecha, talvez seja um momento também de ressignificar essa força normativa do direito. Quer dizer, hoje nós temos que estar muito atentos, sobretudo para a necessidade de salvarmos a Constituição de 88, que está sob forte ameaça, não só pela questão diretamente política, mas, sobretudo, pela desconstitucionalização de muitos dos direitos sociais. Essa ruptura com os vínculos com o futuro que a Constituição criou é uma manifestação do presentismo, né? O presentismo, ele desgasta o direito. Todos, a gente teve um probleminha de novo de conexão, internet, essas coisas que acontecem nos melhores grupos. Então, a Juliana já volta e ela continua a resposta dela, mas por enquanto, para a gente não ficar aqui na espera, na expectativa, eu vou passar a palavra para o professor Douglas para ele responder a parte da pergunta que era dele. Douglas, por favor. Olá. A provocação era em relação à redução que o Agamben faz desse momento a um estado de exceção econômico. Eu acho que o Agamben já teve uma série de reações em relação a essa fala dele. Ele claramente, no começo da pandemia, ele entende que não havia necessidade do isolamento, todas as medidas sanitárias ele interpreta como medidas que poderiam ser utilizadas, que seriam uma nova estratégia de exceção. Eu não questiono que possam ser utilizados para esse fim, mas eu tenho uma séria reação a essa proposta imediata do Agamben de tentar explicar a realidade complexa com categorias que ele já explicava uma série de outras coisas. Então, diante de uma realidade, ele tenta moldar a realidade aquelas categorias prévias, o que eu acho bastante problemático, né? Não sei se o contexto pode ser simplesmente colocado como esse grande soberano e que torna a exceção como regra e estabelece essa excepcionalidade como a normativa. Porque o momento em que nós estamos, ele não significa, na verdade, uma ruptura brusca do processo democrático de onde vínhamos. Não é porque agora, a partir desse momento, com a pandemia, nós estamos vivendo um momento de crise democrática, de crise das instituições, de concentração de poder no soberano, de restrição de direitos individuais. Esse é um processo que tem acontecido já há algum tempo, né, em vários países, e no Brasil em particular também. Então, não me parece que agora podemos perceber uma situação de hiperpresidencialismo ou de desrespeito às instituições, porque no Brasil isso pelo menos se arrasta há uns 5 anos, né? Então, não é o momento atual, eu não vou utilizar as categorias, é uma outra estratégia de dominação desse poder soberano a partir de medidas sanitárias. Não me parece isso. O que me parece é que, óbvio, essas condições podem exponenciar uma série de outras, eu diria até uma emergência de outras juridicidades, né? Que podem ser juridicidades mais para um viés totalitário, como juridicidades emancipatórias. Não há garantia de nada. Não há garantia de que, propriamente, você vai ter uma inclusividade, uma emancipação ou uma situação autoritária. O que me parece é que há a possibilidade de emergência de novas juridicidades, o que pode permitir repactuações de desenhos institucionais. Me parece que a atuação dos governadores
estabelece um novo desenho de pacto federativo, ou pelo menos aquilo que durante muito tempo estava na mesa de debate do Congresso é colocado de maneira bastante pragmática de reposicionar o pacto federativo. Mas você pode ver as populações periféricas tentando estabelecer uma outra dinâmica com o Estado, a partir de movimentos que vão questionar essa ação do Estado, mesmo em época de exceção, mesmo em época de isolamento, as ações policiais continuando nas favelas sem o menor... Ou seja, como que isso é alterado? Como que essa lógica, para mim, não é... vamos aprender, vamos explicar esse momento a partir de categorias que já tínhamos. E parece, vamos entender que esse momento vai significar a grande quebra democrática, ou grande crise institucional. Não me parece que é bem por aí. Eu acho que nós já temos uma situação se arrastando durante muito tempo, e a pandemia pode potencializar emergências jurisdicionais, emergências de juridicidades diferentes, tanto de uma perspectiva autoritária quanto de perspectiva emancipatória, né? E parece que essa é a leitura que eu faria. E é uma crítica que recebe o Agamben, não só de mim, de vários outros autores, em relação a essa resposta rápida para o evento. Eu acho que em algum momento é preciso a gente entender o que o Boaventura diz, que acho que não é o momento de termos teóricos de vanguarda que nos digam o que vem por aí. Talvez a hora de teóricos de retaguarda, que tentem analisar, vem cá, qual é essa realidade que nós estamos e como que nós podemos dialogar com essa realidade, né? É a partir daí que eu acho que a gente consegue talvez estabelecer um diálogo um pouco mais propositivo para a institucionalidade. Obrigada, Douglas. A gente tem mais uma série de perguntas, inclusive uma aprofundando um pouco o que você já começou a falar, mas antes eu vou passar de novo a palavra à professora Juliana para ela concluir aí a resposta dela. Juliana, por favor, fique à vontade aí. Para explicar o que aconteceu, desculpa, acho que eu já expliquei, mas a gente teve um problema de conexão e a gente teve que abrir um novo encontro no Zoom e daí por isso um novo streaming no YouTube. Então, se vocês repararem, a gente está numa outra gravação, né? Já temos aí uma parte das pessoas já chegou, mas elas estão chegando ainda, então por isso eu vou passar agora a palavra e depois a gente faz uma nova rodada de perguntas. Enfim, muito obrigada, Maria Pia. Eu acho que eu já tinha concluído, assim, fundamentalmente eu já tinha falado o que eu estava pensando a respeito. Existe claramente uma incompatibilidade entre a função do direito de criar vínculos com o futuro e esse presentismo que toma o presente como eterno, como contínuo, e que impede exatamente que nós consigamos olhar para o horizonte de expectativas futuras, né? O que eu queria falar no finalzinho era que agora, nessa brecha do tempo, talvez seja o momento preciso, exato, de ressignificarmos o direito, inclusive como um instrumento de resistência, mas isso é assunto para outra conversa. Obrigada. Obrigada, Juliana. Então, eu vou fazer mais uma rodada de perguntas, e as pessoas quiserem também depois colocar de novo nesse chat, porque como ficou no chat anterior, eu não tenho exatamente a relação aí de nomes e detalhes da estrutura do texto da pergunta. Então, eu vou fazer um apanhado geral aqui de o que se tinha feito até agora, o que já tinham sido, as pessoas tinham comentado e perguntado, para a Juliana e para o Douglas. Juliana, eu lembro que a Liliane comentou, ela pediu para você comentar um pouco sobre quais são as possibilidades de futuro, em relação assim, se essa crise que a gente está vendo agora, crise de emergência, crise sanitária, ela levaria a gente para um tipo de futuro com uma distopia, qual é a relação possível que consegue se abrir aqui em relação ao futuro. E eu queria aproveitar para ampliar a pergunta em relação ao passado, porque embora a gente fale de presentismo, existe também em vários dos movimentos que a gente vê hoje, uma articulação específica em relação ao passado. Então, existe uma memória específica do regime militar, uma memória de um período em que, não digo para todos os grupos, mas alguns grupos isso é visível, uma saudade da ordem. Então, existe uma articulação possível em relação ao passado. Como que o presentismo se articula com esse tipo de memória específica do passado e como a gente pode pensar o futuro aí em relação, a partir do cenário que estamos, se seria aí distópico ou não. Isso aí é mais a pergunta da Liliane. Douglas, eu não lembro exatamente o nome da pessoa que perguntou, mas ela comentou um pouco do que no finalzinho você já estava falando ali em relação à existência de jurisdicidades plurais. Então, será que a emergência teria levado a gente para
por uma pluralidade para juridicidades em relação a uma única juridicidade do Estado. É quase esperançoso, né? Então, como é que a gente consegue, se é esse o caminho que você está imaginando? E queria também ampliar a pergunta aí para uma pessoal minha, que eu achei particularmente interessante a ideia de conspiração, né? Eu nunca tinha imaginado eu não tinha nem imaginado a inspiração, que tinha dois sentidos, nem a conspiração, que podia ter esse sentido de pensar em conjunto, né? De respirar em conjunto. E a minha pergunta para você é se essa categoria de conspiração ela serve para a gente pensar uma experiência democrática. É possível você pensar na conspiração como uma forma de agregação de pessoas democraticamente, assim? Eu queria que você pudesse comentar um pouco sobre isso. E daí, por fim, o Manuel tinha tentado, tinha feito uma pergunta comum a vocês dois, pensando assim, um deu o exemplo da globalização e das consequências ambientais da emergência sanitária, o outro deu o exemplo do sistema penitenciário, né? Que tipo de articulação a gente pode fazer, aí uma pergunta mais geral, entre espaço, tempo e direito? Até pensando, inclusive, que as categorias de respiração do Douglas, elas trabalham o espaço também, né? Assim, com o ar, ele não se constrange a um único espaço, né? Como é que pode pensar o espaço do ar? E a mesma coisa para a globalização, né? Ela não é só uma categoria de tempo, mas é também uma categoria de espaço. A gente pode inverter agora dessa vez, né? Douglas, você começa, e daí a Juliana vem depois. Ok, invertamos então dessa vez. Eu já tinha, eu acho que na verdade, sem saber, eu acabei respondendo a primeira pergunta, né, quando eu estava falando das várias juridicidades, dessa emergência de alternativas, que não necessariamente, não estou dando aqui que sejam de pronto emancipatórias, eu acho que respostas surgem e experiências surgem tanto pela via autoritária quanto pela via emancipatória. Não há uma... novamente, eu não estou aqui, eu não sou a melhor pessoa para falar de utopias, né, ou de falar de futuros assim tão promissores. Eu desconfio muito dessa possibilidade, até porque qual é a chave que essa mobilização de fato pode gerar. E aí eu queria, nisso, tocar na pergunta que você faz, Maria Pia, se a conspiração pode ser, esse respirar compartilhado pode ter vinculação com a experiência democrática, e para mim, sim. Né? A revolução é uma grande conspiração. Né? O momento revolucionário é um momento de conspiração, um momento em que existe uma respiração compartilhada, ou seja, existe algo que se busca e isso é, digamos, compartilhado. E aí, quando você fala em experiência democrática, o que me parece é que se nós, de fato, estamos compartilhando dessa mesma vontade. Né? Ou seja, as políticas asfixiantes dessa experiência democrática, porque, a rigor, a pretensão de controle de qualquer regime político é sempre uma ilusão, porque ela sempre se baseia na escolha de algumas variáveis que são reguladas diante de um oceano de matéria caótica, ingovernável que a cerca. Mas é na produção de um sentido compartilhado pela sociedade, esse respirar compartilhado, é que reside o sucesso da institucionalidade política. O significado... Democracia não é uma presença. O significado democrático não é uma presença, é uma experiência. E essa experiência é compartilhável. Isso é que é democracia. Não é assim, quando a pergunta, a democracia está em risco, aí vamos tentar definir o que é democracia. Não é uma presença, algo como de que nós não podemos tirar a vida. É uma experiência. E é uma experiência que nós compartilhamos, enquanto acreditamos nessas instituições. Quando deixarmos de acreditar nelas, aí a questão é que solução nós teremos, que outra alternativa nós podemos criar. E essas alternativas podem ser criadas para todas as vias. É só imaginar os movimentos de alguns anos atrás, que foram movimentos que surgiram de maneira muito orgânica a partir da cobrança do aumento das passagens e que virou incontrolável para vários sentidos, inclusive para um sentido de mais conservadores. Então, o respirar compartilhado, sim, ele pode ser a base da democracia, porque a democracia não é uma presença, mas é uma experiência. E essa experiência compartilhada é que garante, de fato, a validade das instituições. E, por fim, a questão da espacialidade, eu acho que é fundamental. A Juliana trouxe o tempo, e quando a gente está falando em globalização, essa relação tempo e espaço é muito forte. E aí a questão é,
a globalização, e aí o Milton Santos fala bem isso, ela não é igual para todos. Ela gera aceleração em alguns locais, mas gera lentidão em outros. Então, ela não é totalmente acelerada. Os processos não são totalmente acelerados. Imagina que nós, nesse momento pandêmico, estamos aqui nas redes sociais. E que não pode, e que não tem, e quem já o pacote de dados já encerrou. Como é que você fala em educação à distância para quem não tem sequer internet? Que aceleração é essa? Então, existem acelerações e existem lentidões. E o espaço é fundamental, porque quando nós falamos em espaço, nós estamos dizendo, olha, você fica em casa. Ok, mas quando ficar em casa, se amontoar com mais 7 pessoas num cubículo, é isso, é isolamento que nós estamos falando? Qual é o mínimo de condições de isolamento que nós estamos falando? Essa espacialidade e esse isolamento demonstram algo que alguns sequer percebiam, que é, nossa, ficar em casa é algo bastante complicado, hein? Mas espera aí, e ficar num quarto, ficar... Espera aí, nós ainda criamos uma lógica de, sei lá, quartos de empregadas em casas que são minúsculas construções. Para essas pessoas a gente estava achando ok, mas de repente para nós que temos uma casa inteira é um grande sofrimento. A espacialidade ela pode ser uma chave de a gente compreender uma série de desigualdades e uma série de naturalizações que nós fazemos no direito. Ok. Desculpa, gente, eu estava no mudo falando aqui. Juliana, muito obrigada, Douglas, pela resposta. Juliana, também agora um tempinho para a sua resposta. Bom, eu agradeço ao Douglas que já adiantou algumas coisas. Lamento não ter ouvido tua outra resposta, perdi, né? Depois eu vou lá no vídeo, porque eu gostei muito da tua apresentação. A inspiração, a conspiração e a expiração. Eu vou tentar retomar esses temas, mas por um outro caminho, e acho que a gente está falando coisas parecidas. Nessa pandemia, todas as contradições se tornaram mais evidentes, né? O que a crise faz, os problemas não surgem com a crise, mas o que a crise faz é aflorar ou evidenciar aquilo que muitas vezes não estava tão visível ou estava oculto, né? Então, a questão da desigualdade, como o Douglas falou, certamente ela se torna muito mais evidente, né? O curioso dessa pandemia é que ela entra no Brasil pelos mais ricos, que são exatamente aqueles que tinham feito viagem ao exterior, e voltam trazendo o vírus, né? Mas a primeira morte, por exemplo, pela Covid-19 no Rio de Janeiro foi uma empregada doméstica que foi contaminada pela sua patroa, né? Que mesmo estando de Covid, não dispensou a empregada que foi trabalhar. Então, os afetados, ao final, evidentemente, seja por não poderem terem condições de fazer um isolamento ideal, seja por serem constrangidos a trabalhar, né? O Agamben falava das medidas de exceção do governo italiano quando decreta que as pessoas devem ficar em casa. Mas ele está se indignando contra o direito dele, de pequeno burguês, fazer o seu passeio de domingo, a sua promenade no domingo. Muito mais grave é a situação no Brasil, em que Bolsonaro constrange os trabalhadores a irem trabalhar sob as condições de emergência sanitária. Então, tudo isso fica muito mais evidente na crise. Agora, a pergunta da Liliane e a pergunta da Maria Pia, elas tocam num tema que também me é muito caro, que é o tema da memória, né? O que eu estou chamando de memória? Memória, ela não é uma memória do passado. A memória é algo que se constrói no presente. Isso não estou sendo presentista ao afirmar isso. Evidentemente que nós vivemos no tempo presente e que aquilo que acontece no presente. A questão não é vivermos no tempo presente, sabermos que aquilo que acontece no presente. A questão é nós deixarmos de fazer distinções temporais no presente e vivermos e experimentarmos o presente como eterno, né? Como absoluto, como monolítico.
que isso significa? Significa que no presente nós temos que fazer a distinção entre o passado e o futuro. O presente é o tempo da seleção, é o tempo da construção da memória. O que é a construção da memória? É a seleção entre o que vai ser esquecido e o que vai ser recordado do passado. É o tempo da seleção entre aquilo que nós consideramos que é o futuro. E se o que nós vivemos hoje e que coloca em risco a nossa democracia, e aí eu estou entendendo democracia no sentido um pouco diferente. É claro que democracia tem a ver com o direito de voto, é claro que democracia tem a ver com a participação política, é claro que democracia tem tudo a ver com a igualdade, porque não dá para pensar condições de uma existência democrática na situação da desigualdade. Mas a democracia, ela é, antes de mais nada, uma abertura em relação ao futuro. Quer dizer, a democracia também tem a ver com a manutenção de um horizonte de expectativas permanente para a política, ou seja, o fato de que nós podemos ter certeza de que quem está no poder hoje pode não estar amanhã e que outra pessoa pode vir. Certeza essa que nós já não podemos ter 100% na situação do Brasil, em que estamos sob constante ameaça de um golpe de Estado. Então, a democracia, ela está relacionada à possibilidade de nós pensarmos o futuro. Então, as duas dimensões são importantes. A questão da memória, né, o que está acontecendo hoje no Brasil, ela tem muito a ver com a nossa incapacidade de, no presente, nos lembrarmos daquilo que deve ser lembrado em relação ao passado, para não esquecermos e para que nunca mais aconteça, como era o lema da Comissão de Anistia, da qual o Cristiano fez parte, da qual eu também fiz parte, mas também da nossa capacidade de projetar um futuro, né? Então, isso é um problema que nós estamos vivendo, né? A questão da memória, nós não estamos sendo capazes de construir uma memória, pensando a memória como algo que nos ativa no presente, né? Permitindo que o passado passe a ser ressignificado no presente através daquilo que deve ser esquecido. Eu acho que eu estou me estendendo um pouco demais, mas não posso deixar de falar sobre isso. A DPF 153, que foi aquela decisão do Supremo Tribunal Federal em 2010, que não no sentido de impedir uma revisão da lei da anistia, mas que reiterou uma interpretação oficial que vinha sendo dada da lei da anistia desde o fim da ditadura militar, segundo a qual os agentes do Estado não eram passíveis de punição pelos crimes, de responsabilização pelos graves crimes que cometeram durante a ditadura militar. Aquela decisão ela é muito emblemática, primeiro, porque a leitura que o STF faz da lei da anistia não é a leitura que se espera que o tribunal faça quando quer discutir a adequação de uma norma anterior à Constituição à Constituição. O que significa? Essa norma é lida, interpretada no tempo da Constituição, que é o tempo de agora. Por quê? Porque a memória se constrói no presente, porque é no presente que se interpreta o texto. O texto é lido num contexto. O que o STF fez naquele momento? Construiu uma narrativa da ditadura militar sem nenhum lastro histórico, dizendo que a lei da anistia foi um amistício, um pacto, e inverteu. Era a Constituição que era lida através da lei da anistia, e não a lei de anistia lida através da Constituição. Ao mesmo tempo em que o STF fez essa operação em relação ao passado, né, ressignificando o passado no tempo presente, o STF dá uma esmolinha com a outra mão, diz assim, não, então vamos lembrar que existe o direito à memória, então vamos contar a memória da ditadura, como se o direito à memória, a possibilidade no futuro se recontar a ditadura, pudesse ser uma compensação por essa interpretação enviesada, por essa contra-hermenêutica da lei da anistia na DPF 153. Então, vejam bem, é no presente que se constrói essa diferença entre passado e futuro, né? Isso não significa que nós vivemos no eterno presente. Nós deixamos de viver no eterno presente quando nós somos, de novo, capazes de olhar para o futuro
como futuro, como um devir, como algo que nós esperamos. E, nesse sentido, um tema que a gente está precisando retomar, pesquisar novamente, é o tema da esperança, né? Porque tem que ter um lugar para a esperança nesse mundo cão. Obrigada, Juliana. A gente tinha combinado fazer 2 rodadas, mas acho que como ficou essa... A gente pode fazer mais uma, né? Então, na verdade, eu queria passar a palavra para o Cristiano, que já queria fazer queria conversar com vocês e queria fazer a pergunta dele, e depois já passar a palavra para vocês para fazer as considerações finais, aí que a gente já está um pouquinho adiantado da hora já. Cristiano, por favor. Obrigado, Maria Pia. Eu não posso deixar, né, de aproveitar a presença, né, da Juliana e do Douglas. Fizeram umas exposições belíssimas, né, muito densas e, ao mesmo tempo, muito transparentes, muito originais. Então, na verdade, não sei, é uma pergunta, mas uma pergunta que é uma discussão entre nós, né, que vai tentar conectar o que vocês falaram com um pouco da minha inquietação sobre o momento. A gente vive, né, a Juliana falou muito sobre isso, a questão desse presente intenso que a gente está vivendo. Ela recuperou essa categoria do presentismo aí do François Hartog. O Douglas trouxe esses correlatos de inspiração que eu achei fascinantes. E eu me lembrei de uma passagem, um conde húngaro, Conde Károly, um líder político húngaro do início do século XX. Ele comentando o fim da Primeira Guerra Mundial. Na verdade, a Primeira Guerra Mundial acabou de um jeito muito curioso. A Bulgária pede um armistício no fronte oriental e, com isso, a Alemanha percebe que não conseguiria mais vencer a guerra, porque isso fragilizaria seus principais aliados, o Império Otomano e o Império Habsburgo, o Império Austro-Húngaro. E aí esse conde... E o que acontece? Teve um armistício na Grécia, firmado pela Bulgária. Com base nisso, foi feito um armistício em Compiègne, na França, numa floresta, num vagão. Esse armistício foi prorrogado até cair no Tratado de Versalhes, que foi o que decidiu o futuro da guerra. O que é interessante essa frase do Conde Károly, o que ele diz? Ele falava assim, é um texto muito interessante, ele não entendeu que a assinatura daquele documento ali, do armistício da Bulgária na Grécia, ia ser tão importante no futuro. Porque ele falava assim, aquele momento não tinha se tornado ainda aquele momento. Ou seja, ele é que nem aquela história que eu já narrei em outras oportunidades, do personagem principal da Cartucha de Parma, Fabrício Del Dongo, que está na Batalha de Waterloo e ele não sabe, a Batalha de Waterloo está acontecendo? Eu estou realmente participando dela? Ele só vai saber isso depois. Então, a mesma situação do nosso conde húngaro no fim da Primeira Guerra Mundial. Eu queria refletir com você sobre essa relação entre evento e processo. Ou seja, para a gente construir um discurso histórico, a gente precisa encadear esse presente com um passado articulado e, como a Juliana trouxe a dimensão aqui da esperança, ou da expectativa, né, da espera de um futuro. E a gente acabou sendo colhido, nós todos, nesse evento concentrado que foi essa pandemia. E eu acho que alguns se saíram melhor do que outros na descrição. Por exemplo, o Agame, que vocês se referiram, ele se saiu muito mal nessa descrição. Talvez ele tenha se colocado nas suas categorias, visto a aplicação das suas categorias no contexto que ele não tinha condições de conhecer ainda. Então, eu queria saber de vocês, primeiro, como vocês interpretam essa relação entre evento e processo em relação a nós hoje, e se vocês veem o papel da literatura nesse cenário. Nós fizemos aqui aquele evento sobre direito e literatura, Douglas foi o principal motor desse evento, que era sobre as narrativas da crise. Vamos pensar um pouco, que narrativas surgirão dessa crise? Será que a literatura vai ter algo a nos dizer? Porque não necessariamente a história é feita pelos historiadores. Às vezes ela pode ser feita também pelos escritores. Hartog fala dos escritores de memória, se referindo a Sebald. Então, queria perguntar para vocês um pouco a impressão de vocês sobre isso que eu estou falando agora. E agradecer pelas falas que foram brilhantes. Tanto as falas introdutórias quanto as respostas às perguntas que foram encaminhadas. Obrigado, Maria Pia. Obrigada, Cristiano. Então, vou passar a palavra para a Juliana, agora inverter de novo, e depois a palavra para o Douglas. E vocês, se vocês quiserem também já aproveitar esse minutinho para fazer as considerações finais de vocês, assim a gente já vai se encaminhando.
Obrigada, Maria Pia. Bom, não podia vir do Cristiano outra pergunta que não fosse muito interessante e muito esclarecida, né? Cheia de referências curiosas. Eu queria aqui anotar tudo, depois você me fala, hein? Depois eu vou rever e anotar. Mas, enfim, você descreveu muito bem, né? Eu acho que talvez eu não sei se pode ter havido alguma incompreensão, não do Cristiano, mas pensei em geral, da questão do presentismo no seguinte sentido. Eu não acho que nós estamos vivendo, nesse momento da pandemia, o presentismo. Eu acho que aquilo que eu chamo de presentismo é algo que está muito ligado ao fenômeno da globalização. Isso, o que eu quis dizer foi que isso que vem sendo descrito como compressão espaço-tempo, na verdade, significou uma mudança na experiência da temporalidade, da experiência da temporalidade de uma maneira geral, que significa a experiência do tempo como sendo só o presente, ou seja, o passado está longe demais. Para que nós vamos mexer no passado? Citando Graciliano Guimarães Rosa, Cris, o passado, o Guimarães Rosa escreve no Grande Sertão Veredas, ninhos, ossos e ninho de coruja. Para que nós vamos mexer no passado? Deixa ele lá quieto, ossos e ninho de coruja, né? Que é a postura da forma como a ditadura militar foi tratada no Brasil. Deixa lá quieto, ossos e ninho de coruja. E o futuro, por sua vez, ele está distante. Para que nós vamos sonhar um futuro? E na aceleração, que é uma aceleração social, nós percebemos que o futuro está sempre chegando. A maneira acelerada como as coisas aconteciam, os eventos se sucediam antes, não tornava possível nós percebermos o futuro como um horizonte da temporalidade, como um horizonte de expectativas. Não, tudo bem, nós podíamos planejar a próxima viagem, nós podíamos planejar o próximo fim de semana, mas não pensávamos no futuro a longa distância, não pensávamos no futuro como algo a ser sonhado, imaginado. Por quê? Porque tudo podia acontecer, tudo estava muito acelerado. O que eu acho que é paradoxal é que nós estamos vivendo uma emergência presente. Nós temos, isso é muito, muito curioso, nós temos a convicção que estamos vivendo um tempo historicamente relevante. Nós sabemos que nós estamos na ponte assinando o tratado. Estamos vivendo um acontecimento histórico. Isso vai marcar não apenas a vida de cada um de nós, o tempo do isolamento, mas também vai marcar o mundo, o mundo inteiro. Isso é uma coisa absolutamente inédita. 1/3 da humanidade dentro de casa. E é só 1/3, né? Bom, nós não sabemos... Então, esse presentismo, entre aspas, que essa percepção da urgência do presente, da necessidade do presente, da relevância do presente, paradoxalmente, nos mostra que existe um horizonte futuro, porque agora a grande pergunta que nós nos colocamos é como será o amanhã? Como que vai ser daqui a um mês? Como que vai ser daqui a... Quando isso tudo vai passar? Como vai ser o futuro? Né? Então, o futuro com o qual nós não tínhamos tempo para nos importar, sobre o qual nós não refletimos, ele se tornou também uma necessidade. Tanto que a expressão novo normal, ela já começa a circular. Mas que novo normal? Nós estamos no Brasil sequer no pico da epidemia. E já estamos falando, aí é uma pressa em se chegar a um futuro que ainda não chegou. Né? Então, muitas coisas interessantes estão acontecendo nesse momento que é terrível, que é um momento extremamente desafiador, um momento trágico, mas que também pode ser uma brecha do tempo, no sentido do Hartog. Né? E é aí que eu deposito minha esperança, que a gente saiba aproveitar essa brecha do tempo e que o novo normal já não seja tão normal assim.
Obrigada, Juliana. E agradeço muito, já me despedindo. Foi muito legal. Imagina, muito obrigada, foi um prazer. Douglas, passo agora a palavra para você. Antes de tudo, já agradecer a possibilidade da conversa, do diálogo na rede. O Cristiano vem com provocações bastante contundentes já no final. Mas eu queria colocar da seguinte forma, eu divirjo um pouco se haveria... E aí eu vou puxar o Kozelik, que vai trabalhar dos estratos temporais, das multitemporalidades, da simultaneidade do não simultâneo. Então, embora para nós isso seja algo muito novo, estarmos em condições de restrição espacial, talvez a gente tenha que observar de onde possam vir as narrativas para quem essas situações já não eram tão novas. Porque para nós, classe média, professores universitários, essa precariedade da vida pode ser algo novo, mas já existe um local, já existe uma narrativa onde a precariedade era presente. Então, talvez, para nós, seja difícil vislumbrar esse passado ou esse espaço de experiência. Mas eu acho que seja a hora de nós darmos um passo para trás e percebermos onde na sociedade essas narrativas já existem e, a partir delas, construirmos o conhecimento histórico desse momento. E aí eu penso que talvez esse novo... A possibilidade de um estado de bem-estar passa pela valorização das narrativas que tem relação com o Sistema Único de Saúde, que tem relação com a assistência social, que tem a relação com os trabalhos dos profissionais da saúde, a visibilidade das atividades das domésticas, consideradas como atividade essencial em alguns estados, a percepção da precariedade, do suposto trabalho autônomo vinculado aos aplicativos de entrega domiciliar. Eu acho que é deles que virão as narrativas que nos farão compreender melhor esse tempo. E nós, como teóricos, cabe apenas organizar isso, discutir e pensar, nos entender esse processo. Então, mais do que um presente que nós não absorvemos, pensando numa multitemporalidade, e que em algumas temporalidades essa experiência já estava dada. Eu acho que é essa experiência que a gente tem que ouvir. E essas narrativas vão se construir mesmo. A inspiração de que fala o Berardi, ele toma de um poema do Hölderlin, Friedrich Hölderlin, que é do viver poético, cheio de méritos, mas poeticamente vive-se sobre essa terra. A inspiração é um viver poético. O viver poético é esse viver aberto ao caos, mas nesse viver aberto ao caos, entender-se nesse processo e descobrir daí novas possibilidades. É bom que a Juliana traga a possibilidade de a gente trazer de volta a utopia, porque, de alguma forma, a gente precisa organizar o Estado dentro de um novo circuito de afetos. O circuito de afeto que forjou o Estado moderno ainda é o medo. Aquele medo robesiano é o que forjou o Estado moderno. E aí a questão, nós continuamos reféns desse medo. Nós não nos pronunciamos porque nós temos medo de que a democracia possa ir por ladeira abaixo, como se já não estivesse indo. Então, talvez abrir mão do medo. Eu apostaria mais na melancolia, mas talvez a aposta utópica também seja uma boa aposta. Mas que um novo circuito de afeto seja necessário para organizar a nossa institucionalidade. E, de resto, um grande abraço a todos. Obrigada, Douglas. Queria registrar aqui que é interessante, né? A gente encerra, se não com a utopia, pelo menos com um sentimento de mobilização, né? É algo ativo, ainda que seja melancolia, não é algo que nos paralisa, né? Então, assim, esse tom esperançoso a despeito aí do que a gente possa criticar é algo, acho que fica isso, é algo interessante de se pensar, pelo menos. Queria agradecer a presença de todos e agradecer especialmente a presença da professora Juliana aqui, que é nossa parceira, sempre muito bom te ouvir, Juliana. Espero que a gente possa ampliar, inclusive, essa parceria para outros momentos, outras situações. Muito obrigada, Douglas, também, de casa, né? Sempre também muito instigante. E obrigada, Cristiano, aqui também. Se queria encerrar já, porque a gente já passou do nosso tempo, mas aí foi por bom motivo. Muito obrigada a todos e não esqueçam de subscrever no canal do Percursos no YouTube e de nos seguir no Instagram, no perfil do Instagram e no Twitter. Boa noite, gente.